Salve, salve galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do módulo 2 hoje, né? Que vai tratar dos pensadores iluministas, né? A gente vai tratar rapidinho 4 tópicos que vão falar sobre quem eram esses pensadores e quais as ideias que eles tinham em mente. Então, no primeiro tópico a gente vai tratar os pensadores iluministas, o despotismo esclarecido e a fisiocracia e, por último, o liberalismo político e econômico. Então, esses 4 tópicos a gente vai tratar agora nessa aula de hoje. Muito bem. No primeiro tópico, então, os pensadores iluministas. Quem que eram os pensadores iluministas? Nós temos aqui o John Locke, o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau e o Diderot. São alguns dos pensadores iluministas de grande importância, certo? O que o John Locke defendia? O John Locke defendia o contrato social. O contrato social que ele pregava era uma monarquia constitucionalista, ou seja, você tem um monarca, mas você tem uma Constituição. Você sabe que a Constituição ela é a nossa carta magna, é a nossa maior regra de leis, né, onde estão os nossos direitos e deveres como cidadão. Então ele defendia um contrato social entre governado e governante, né, e governado, certo? O Voltaire vai tratar ele faz uma crítica ao direito divino, né? Que vocês lembram que a gente estudou o direito divino. Quem defendia era um bispo, né? Chamado Jacques Bossuet, que defendia essa ideia do direito divino, que se o rei está lá é porque é da vontade de Deus. Inclusive eles encontram até respaldo na Bíblia. O apóstolo Paulo fala isso em uma determinada passagem bíblica, quando ele diz que se o rei, se o imperador está na posição que está, é porque é da vontade de Deus, certo? O Montesquieu vai defender os 3 poderes, né? Vai falar do executivo, legislativo, judiciário. Ele vai querer limitar o poder do rei, lembrando que o rei nesse momento é um rei absolutista, é um rei que manda e desmanda e diz o que tem que ser feito, certo? E o Montesquieu então ele vai propor os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O Rousseau ele vai tratar a ideia de liberdade, igualdade e a vontade do povo, certo? E ele vai falar da ideia de democracia, de voto, de participação do povo. Então ele é um importante pensador até hoje ainda, tá? E o Diderot, eu não sei se eu estou pronunciando certo esses nomes aí, são franceses, mas eu acredito que sim. Se não tiver também, enfim, vamos lá. O que importa é que vocês entendam o conteúdo. Ele escreveu a Enciclopédia, que era uma coleção de 35 livros, né, onde continha todo o conhecimento da época. Isso aí mesmo, todo o conhecimento do mundo do século XVIII caberia, pasmem vocês, em 35 livros. É mais ou menos aquele negócio da Barça que os pais de vocês compravam nos anos 80, né? E os avós de vocês compravam para dar para os pais de vocês. Pergunta para o pai de vocês lá se eles ganharam ou receberam a visita em casa desses caras que vendiam a Barça aí. Meu pai nunca comprou porque, coitado, não tinha condições financeiras. Mas todos esses pensadores aqui, né? Todos os pensadores aqui, eles criticavam o absolutismo monárquico, eles criticavam o rei, né? Porque ele tinha muito poder. E eu falei em sala de aula que tem 2 formas de você conhecer uma pessoa, e uma delas é dando poder para ela, certo? O segundo ponto vai falar sobre despotismo, os reis depostos. Eu também não sei falar essa palavra não, é despotismo, né? Não é nepotismo, nepotismo é quando você coloca um parente, é despotismo, né? Os reis depostos, não sei, é isso aí mesmo, tá. O despotismo, na verdade, era a ideia de unir práticas absolutistas com o iluminismo, é isso aí. Tinham os reis que eram meio espertos, né? O José da Áustria, a Catarina da Rússia, outros reis, né? O Frederico da Prússia. Os caras pensavam assim:
Rapaz, está bombando o negócio aí de iluminismo, o povo está pressionando a gente, está indo para a rua e tal. Como é que a gente faz para apaziguar esse povo, essas revoltas aí? Vamos fazer o seguinte, vamos unir a ideia de iluminismo com as nossas práticas absolutistas e vamos resumir ela numa frase: tudo para o povo, mas sem o povo, né? Então, o despotismo esclarecido, ou os reis esclarecidos, né, eram aqueles reis que achavam que ia ludibriar o povo, né, tentando inserir o iluminismo juntamente com o absolutismo. É mais ou menos o que os imperadores fizeram na Roma antiga com a política do pão e circo, beleza? Vamos lá. O terceiro ponto, então, que a nossa apostila vai trazer é sobre a fisiocracia. A palavra fisiocracia é poder da natureza, onde alguns pensadores vão propor a valorização da natureza, a valorização da agricultura, do plantio, né? A valorização, enfim, da terra, certo? Fisiocracia. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu quero falar sobre liberalismo político e liberalismo econômico, tá? Liberalismo, a palavra já diz liberdade, né? Não é liberdade de fazer o que você achar que deve fazer, mas enfim, o liberalismo político, ele vai tratar da igualdade jurídica, que todos somos iguais perante a lei. Você falar em liberdade jurídica, em igualdade naquela época, no século XVIII, cara, você tinha que ser muito bom. Liberdade de pensamento, expressão, de religião, de ir e vir, né? Então, o liberalismo político seria isso. A divisão dos três poderes, certo? Executivo, legislativo e judiciário, como a gente viu ali atrás, uns minutos antes. E sistema representativo, a ideia de voto. Então, o liberalismo político vai defender a liberdade jurídica, de pensamento, de expressão, de poder falar o que eu quero, de religião, de eu ter a religião que eu achar melhor, de direito de ir e vir. Lembra que a gente falou do pedágio? Pois é. Divisão dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, que era o que o Rousseau defendia, e um sistema representativo através do voto, tá? E liberdade econômica. A liberdade econômica, ela vai defender o quê? A não intervenção do Estado na economia. A livre produção, livre concorrência, onde você pode, como você é um empresário, você pode concorrer com outro, né, outra mercadoria. Liberdade de contrato, então os patrões poderiam ter liberdade de contrato sem a intervenção do rei. Trabalho como fonte de riqueza, certo? Então, liberdade econômica, a intervenção do Estado na economia. Um exemplo bem interessante de intervenção do Estado na economia aconteceu no Brasil na época do Fernando Henrique, nos anos 90. Pergunta para o pai de vocês que ele vai falar sobre isso. Quando o governo, o presidente do Brasil, o país, mandava nas telefonias. Cara, um telefone, esse telefone que vocês têm na casa de vocês, que hoje vocês só usam para receber ligação de telemarketing, e que vocês só usam para descobrir onde é que está o celular que vocês perderam. Pois esse telefone há 25 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, ele custava o preço de um carro zero, uns 30, 40 mil reais, verdade? Pode perguntar para o pai de vocês, para os avós, que ele vai dizer. Então, a partir do momento que o Fernando Henrique, que era o presidente na época, liberou, não deixou mais, ele vendeu as estatais, vendeu a empresa telefônica, aí o preço caiu, o preço foi lá embaixo. Teve gente que ficou rico alugando telefone, acredita vocês? É verdade, esse telefone que vocês têm na casa de vocês, que hoje não se usa para mais nada, aliás, usa, né, para esses dois motivos que eu falei anteriormente, né? Então, aí tem a concorrência, porque as empresas compraram. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 4 tipos de carro no final da década de 80, início da década de 90, Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. E aí, com a não intervenção do Estado, do governo na economia, entrou outras empresas, de outras montadoras, outras fábricas automotivas, certo? Livre produção, então você tem liberdade de produzir,
livre concorrência. A concorrência é importante, tem que ter, porque ela vai contra o monopólio. Vocês sabem que eu cito sempre aquele exemplo bem chulo lá, sabe, do que eu sou dono dos postos de gasolina. Então, digamos que eu sou dono de todos os postos de gasolina da minha cidade, aí eu faço o preço que eu quero, o litro da gasolina, porque você tem que pagar porque não tem concorrência. Isso não é legal, o monopólio. Tem que ter concorrência para baixar o preço. Liberdade de contrato entre patrão e empregado, a liberdade econômica defendia isso, e trabalho como fonte de riqueza, certo? Na próxima aula eu vou aprofundar mais isso. E lembrando vocês que Adam Smith vai ser o pai do liberalismo econômico, que está em moda até hoje, galera. Valeu? Fica aí esse vídeo aí então, resumindo esses 4 tópicos do módulo 2 sobre os pensadores iluministas, tá? Então, não esqueça, esses caras aqui vão permear a vida toda de vocês. Eu não vou falar o nome deles de novo, que é para não errar. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.